Olá pessoal, a série Titãs finalmente estreou na Netflix e nós da Arena Nerd já assistimos. Mas e aí, a série é boa? Já faz um tempo que a série Titãs está sendo divulgada e muita gente questionava se ela ia ser boa ou ruim, devido a algumas caracterizações que alguns personagens tinham. A gente tinha o Robin, que tinha sido muito bem apresentado, mas tinha Estelar, por exemplo, que muita gente estava em dúvida se ela ia ser uma boa personagem por causa da caracterização dela, que era muito diferente do que a gente via nas HQs. O enredo da série basicamente mostra o Dick Grayson saindo da tutela do Batman e indo trabalhar sozinho. Ele ainda é o Robin, e em uma dessas investigações ele encontra a Ravena. A Ravena chega pra ele e fala que ela sonhou com ele e tem um mal muito forte atrás dela. E essa basicamente é a história da série. É uma organização por trás que quer a Ravena por algum motivo que o Dick Grayson vai tentar descobrir. E nessa história, nessa corrida, ele acaba encontrando a Estelar e o Mutano. A série segue essa história da Ravena com alguns vilões bem interessantes mesmo. É uma família totalmente maluca que você não entende, eles são todos regradinhos assim e de repente eles viram assassinos. Ela chama muita atenção e essa organização fica por trás tentando descobrir onde a Ravena tá e pra chamar o pai dela, que muitos que conhecem a HQ já sabem o que vai vir. Mas e aí, Pia? A série é boa? A série é boa quando ela tenta mostrar um mundo de super-heróis. Os personagens eles têm respostas muito parecidas com as HQs. Por exemplo, se aparece um herói novo, eles sempre vão tretar. Os inimigos são aqueles inimigos bem clássicos, muito malvados e tudo mais. Só que ela convence, você realmente se importa com esses personagens. Porque ela apresenta, em cada capítulo, ela explica uma história de cada vez, ou no caso, uma dupla de cada vez, normalmente. E nessa explicação é muito bem feita. A gente vê alguns personagens, por exemplo, como a Rapina, que é tão bem apresentada que você realmente quer ver ela depois. Às vezes você dá mais foco nela do que nos personagens principais. E nos protagonistas, a gente tem um foco no Robin, no caso de Dick Grayson, na Ravena, mas o Mutano e a Estelar também são bem apresentados, apesar de, digamos assim, um ou outro personagem não ter tão bem desenvolvido a história. Mas você acaba gostando. As cenas de ação, de luta, são muito boas, são muito pesadas. Eu acho que é uma das séries mais pesadas que eu já vi. É realmente violento o jeito que o Robin luta. E não só ele, a Estelar também, ela luta muito bem. A coreografia de luta é muito bem feita. Ela lembra um pouco, não é igual ao Demolidor, aquelas coisas mais escuras, com uma coreografia um pouco mais fechada, um estilo de luta ali com várias chaves. É até engraçado você ver uma mulher de salto fazendo chave bem certinho, mas isso acontece. E eles realmente se tornam uma equipe de super-heróis. Coisa que você vê no cinema, por exemplo, que demora muito para acontecer. E eles se juntam lá, usam todo mundo o poder e vem os inimigos para eles se enfrentar. Apesar da série me agradar muito, mais do que outras séries de super-heróis, ela tem alguns defeitos graves também. Como, por exemplo, ela não sabe contar a história principal dela. Se por um lado a gente tem pequenas histórias muito bem contadas mesmo, que realmente me surpreenderam, eu achei mais interessante de praticamente todas as outras séries de super-heróis, a história principal, ela se encerra de uma maneira extremamente abrupta. Você não sabe que ela acabou, até depois que alguém avisa que acabou. E depois, no final, tem uma resolução que você também não acredita de tão simples que acontece. E ela também tem uma grande promessa no final, que eu não vou contar o que é realmente frustrante. Então, assim, ela tem altos e baixos. Pra mim, ela tem o universo ali, os personagens mais interessantes que eu já vi em séries de super-heróis, porque são vários, são legais, são divertidos. Ele tem um clima sombrio, mas ele é legal, você quer assistir. Mas, em compensação, ele tem algumas escolhas de roteiro que prejudicam muito a história principal. Eu tava comentando aqui que ele me lembra muito Supernatural na primeira temporada, que era uma coisa que você falava, nossa, isso aqui é legal, mas a história não andava. Daí eles corrigiram isso na segunda e foram corrigindo até ficar bem bacana. Resumindo, é uma série de super-herói muito boa, que ainda não amadureceu totalmente. Eu acredito que na segunda temporada e nas outras, ela vai ficar bem mais redonda e possivelmente vai ser uma das melhores séries de super-heróis que a gente vai ter por aí. Ou talvez a Disney faça. E você, já assistiu a série? Se você assistiu, comenta o que você achou, se concorda com essa opinião aí. Se você não assistiu, corre lá e depois volta aqui e fala o que você achou. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo. E aí, a série é boa.